Olá, gente mais maravilhosa, tudo bem? Boa tarde. Bom, hoje a nossa conversa é um pouquinho diferente com este ser humano, Rafa, uma pessoa não vegetariana, não vegana, mas que está aí conhecendo um pouquinho sobre esse mundinho mais verde. Rafa, você pode se apresentar para o pessoal que não te conhece? Então, a galerinha que tá escutando, tá vendo o vídeo sem vídeo, né? Só por áudio. Vou fazer uma audiodescrição para a gente conseguir abranger todos os públicos. Sou uma pessoa trans, tenho cabelo curtinho, raspado na lateral, cacheado bem curtinho em cima. Sou uma pessoa branca, olhos castanhos, estou usando uma camisa vermelha e calça preta. E com bigodinho. E com bigodinho. Atualmente eu trabalho como personal, então eu busco ajudar no dia a dia o maior número de pessoas a ter uma vida mais funcional e com qualidade de vida. Gosto de cozinhar, pintar, desenhar, e é isso. Esculpir um pouquinho, estamos se descobrindo nessas artes da vida. Legal. Como é que você veio parar aqui em Itajaí? É de Paraná? Eu sou do Paraná, eu sou de Ponta Grossa, interior do Paraná, e vim para Itajaí através de um relacionamento. O relacionamento ele não acabou não durando muito tempo, e eu me apaixonei pela cidade e resolvi ficar. Legal. Quanto tempo faz? 4 anos e meio. 4 anos e meio. E desde que você morou no Paraná, você veio para cá, em algum momento você teve contato com alguém que não comia carne, assim? Sim, o meu primeiro contato foi com um casal de amigas, logo que eu cheguei em Itajaí, no estúdio Ananda, que foi o primeiro local que eu trabalhei. Eram duas profs de yoga, a Bruna, e aí foi através dela. Eu lembro que a primeira vez que eu me alimentei de uma refeição totalmente vegetariana foi na casa dela. A gente foi fazer um café da tarde e daí eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu levo? Cara, eu levei cenoura, porque elas falaram, Rafa, leva cenoura que a gente vai fazer um hot dog vegetariano. Maravilhoso, com Ficou shoyu. bom, ficou bom. Então foi a primeira vez que eu tive contato com esse tipo de alimentação mais a fundo, estritamente vegetariana. Tá, e o que você achou, assim, de primeiro contato? Você estranhou, você curtiu? Como é que foi o Cara, como foi o primeiro impacto? Foi diferente, foi difícil no primeiro momento, porque a minha família no Paraná é totalmente faz o consumo muito de carne, todos os derivados. Uhum. E sempre foi parte da minha rotina. Eu cresci com meus pais cultivando galinha no quintal e matando na minha frente. Então é um costume, é algo. Assim? Eu nunca ajudei porque eu tive medo. Eu tive medo. Eu tenho medo. Eu tenho medo de aves. Mas sempre tive por perto. Mas principalmente na hora do abate eu era eu tava longe, ia para fora, porque eu tinha pavor de ver e de todo o contexto ali. Horrorosa. Mas comia. A minha mãe até falava, na hora de matar, a primeira tá longe, mas na hora de comer, a primeira tá ali em volta da mesa. Entendi. Mas, tipo assim, você sabia que era galinha na hora que estava comendo? Sim, sabia. Uhum. É cultural, era né? cultural, tipo, exatamente. Nunca me questionei se aquilo era certo ou errado, era só tava Até no fluxo. porque se o pai e a mãe fazem, é certo, né? E era o que tinha, na realidade, né? Não tinha, ele tava na mesa, era isso, e era isso. E eles sempre foram, assim, de aquele costume de a carne e os complementos? Os acompanhamentos, tipo, a carne era como o principal. Exatamente, a carne era o principal e o resto era, tipo assim, a carne era o resto entrava como mistura ali, né? Exatamente. Que o pessoal fala, entendi. E aí, quando você veio pra cá, daí você teve contato com as meninas do Ananda, viu um negócio diferente e tal. Nessa época, chegou a dar algum startzinho pra alguma coisa? Ou só achou, diferente, não foi legal? não foi um start, foi algo diferente, não me conectei. Uhum. Tanto que no momento, na mesma época, eu tive contato com Arte de Viver, aqui no litoral de Santa Catarina, e para a gente participar da prática, a gente tinha que fazer uma desintoxicação e uma dessas etapas era a retirada da carne. Como é que foi isso? Sofrido. Foi bem difícil no contexto, porque como foi um estímulo externo, algo tipo assim, que tem que fazer isso, e na época eu estava dentro de um relacionamento e
nessa hora, tipo, não teve muita parceria, sabe, em relação, e daí, tipo assim, cara, E era mas tu que por quê? cozinhava? Não, era eu, as duas Às pessoas vezes. cozinhavam, as Entendi. duas pessoas cozinhavam. Mas tinha muito questionamento de, tipo, cara, sério, pra quê, sabe? Entendi. E aí, como era Não algo era que eu... nem neutro, assim, era Não, era realmente algo, tipo, contra. contra, assim, sabe? E aí eu fiquei a semana que era necessário pro curso e depois eu acabei voltando à alimentação de animais Entendi. convencional do dia a dia. E aí, depois disso, quando você teve contato de novo? Depois disso, eu tive contato contigo Comigo mais daí? profundamente, O quê? Uns 2 anos atrás? uns 2 anos e meio atrás, mais ou menos. Entendi. Sim. E aí, como é que foi? Tipo, voltar a conviver com alguém Então, que não antes disso, na comia? realidade, antes disso, eu tinha passado 6 meses sem me alimentar de carne. Todo tipo de carne? Todo tipo de carne. Todo tipo de carne. Eu assisti um documentário quando eu estava na 7ª série. E eu não lembro exatamente o nome do documentário. Tá. Mas eu lembro que foi bem chocante, porque apareceu como é a produção do nugget, hambúrguer. E o que me impactou foi a primeira vez que eu vi o abate dos pintinhos. No triturador? Exatamente. E eu lembro que foi aquilo ali que, cara, eu falei, não quero mais comer nugget e hambúrguer. E foi assim. Durante 6 meses, o que deu start foi isso. E eu cheguei em casa e falei, cara, eu não quero comer mais hambúrguer e nugget. Depois eu fui expandindo daí para frango, para carne vermelha. E o que fez eu quebrar foi justamente, eu tava num churrasco de família. E aí o cheiro me pegou. Aí a galera já começa, mas O você cheiro tá ainda passando lembra de alguma vontade. coisa suculenta, alguma coisa que tu gosta, Exatamente. Tá entendi. passando vontade, não sei o quê. E daí eu fui lá e sucumbi. Daí eu voltei a comer. Só dessa vez foi embora. E aí, desde então, aquilo ali ficou adormecido e o contato mais estritamente, tipo, mais direto com a dieta vegetariana, vegana, foi através da convivência contigo, com a Nath, na época que eu trabalhava no estúdio, assim. Foram pessoas mais íntimas e que não foi só um contato, eram pessoas que estavam, tipo, dia a dia comigo. Então eu consegui ter esse contato, essa visão mais de perto. Saía pro rolê, daí já via que Já tinha via que comida tinha vegetariana ou opção, vegana, assim, exato. Porque o que eu procurava outro conhecia de lugar e tal. vegetariano era batata frita. Tradicional, salvador da pátria. Entendi. E... e quando a gente começou a conviver mais de perto? Que daí eu comecei na tua casa, e você fazer janta. Como é que foi o rolê de fazer cardápios e pensar em cozinhar para uma pessoa que não come nada, uma pessoa vegana, do nada, assim, tipo, pá! Traumatizante. Tá. Cara, Muito macarrão, muita batata na airfry. olha, no início eu achei que ia ser mais difícil. Eu achei que ia ser bem mais difícil, na realidade. Falei, cara, não vai dar certo, não vai rolar. Mas quando eu acho que assim, eu vejo muito da alimentação, do ato de cozinhar, que é algo que eu gosto, como um gesto de amor. Sim. Então, se eu quero incluir uma pessoa que tem uma determinada restrição ou um estilo de vida na minha vida, eu tenho que me adaptar. Então, foi mais um gesto de amor, de eu tentar ir atrás de receitas para que você conseguisse estar mais presente na minha vida, com uma forma de conexão. Porque eu via que, tipo, cara, a alimentação é base de tudo. Então, se eu não posso sentar e ter uma conversa, tipo, sentar e almoçar com um amigo, como que eu vou... Sim. Vai tomar um café, vai dar um rolê em algum tudo lugar, tudo parte tem da comida, alimentação, né? tudo na nossa Dificilmente. cultura parte da alimentação, exatamente. E no começo foi caótico, eu tive que ir atrás de algumas amigas que eram veganas, porque uma coisa é o vegetariano, né, gente, que já é difícil. Outra coisa é o vegano, que a Amanda é. Então, legal, eu comecei a tirar a carne fácil. E como que eu tiro o leite, a manteiga, o queijo, o ovo? E eu Era sou muito isso do que, doce. tipo, e a Amanda é muito do doce. Aí um bolo, uma sobremesa, tipo. Aí foi quando eu comecei a pesquisar, assim, no começo foi bem difícil, eu, tipo, cozinhava mais as refeições tradicionais. E o que eu fazia? Eu só tirava, tinha o mesmo pensamento de quando eu cozinhava mais com carne e só tentava substituir. Por exemplo, vou fazer um macarrão com carne moída, vou fazer um macarrão com PTS. Simples. E aí, tipo assim, desses 2 anos e meio, quando tu começou a tentar cozinhar no meio do meu Deus, não conheço nada, não sei nada, pra agora.
2 anos e meio depois de conviver, tu acha que tu ainda tem esse pensamento de aquela receita tradicional que a gente está acostumado e substituir coisas? Ou tu acha que tu já conseguiu mudar alguma coisinha na tua cabeça e tu pensa em receitas diferentes, tu pensa em formas de fazer coisas diferentes? Tu acha que mudou, assim? Ou só porque, tipo assim, hoje tu conhece mais receitas e aí tu consegue fazer mais coisas, entendeu? Entendi. Eu acho que hoje eu parei para pensar sobre o que eu tô comendo na realidade, sabe? Sobre a refeição. Porque muito tempo, tenho 28 anos, durante 25, 26 anos da minha vida, eu me alimentei de forma totalmente automática. Então eu chegava em casa e não questionava, tipo, a comida estava ali. E quando eu me tornei adulto e eu passei a morar sozinho, longe dos meus pais, eu continuei comprando as mesmas coisas que eles A compravam. gente segue o mesmo padrão que a gente conhece. Eu não gosto de berinjela, e eu descobri isso faz um ano que eu não gosto de berinjela. E minha mãe comprou berinjela quando eu era criança e adolescente, e por muito tempo eu tentei comprar berinjela. Surreal, Assim, sabe? Eu não parei pra pensar, cara, olha essa refeição, preciso de carboidrato? Não. Às vezes eu colocava arroz, macarrão e batata no mesmo prato. Por quê? Porque era gostoso. Não por conta dos nutrientes. Porque sempre comeu assim, porque não, né? Então eu acho que esse olhar assim de tipo, cara, vou escolher, vou experimentar isso, vou experimentar aquilo, foi algo que mudou, assim, e mesmo sabe? assim, tipo assim, mesmo no. Tá falando de educação física, né? Mesmo no curso, dentro do curso tem algum estímulo com relação a essa parte da alimentação, porque isso influencia muito no resultado da pessoa que treina, da pessoa que se exercita, no esportista e todo mundo, né? Então, Se fala alguma coisa sobre isso durante o curso, assim? eu me formei na UEPG, Universidade Estadual de Ponta Grossa, né, no Paraná. E eu sei que a grade curricular, ela varia de acordo com as instituições. Então, né, na minha graduação, a gente teve uma abordagem muito superficial a respeito da nutrição. A gente não teve uma matéria nutrição. O pouco da nutrição que a gente aprendia, assim, é dos macros e micronutrientes através da bioquímica. Então, a gente não entrou em nenhum tipo de dieta, por exemplo. Nada. Nada do tipo Nada. assim, isso daqui foi mais sobre, tipo assim, ó, o nosso organismo, a gente precisa da proteína, a proteína é absorvida através da pepsina, que é transformada em pepsídeo, e o corpo absorve. Tipo aquele conhecimento funciona técnico. Assim. Exatamente. Ponto, segue a vida. Exato. Entendi. Não, eu te perguntei isso porque, como é uma graduação da área da saúde, e tá trabalhando diretamente com o corpo, e a base do corpo é a nutrição, deveria, na minha cabeça, né? Na minha cabeça faz sentido, eu acho que deveria ter um pouco mais desse conhecimento colocado junto, assim. Mas né? eu concordo contigo, sabe? Eu acho que é um nicho, assim, que a gente é bem deficiente, pelo menos nessa parte pontual. Porque hoje, ainda dentro da educação física, a gente tem muito aquele estigma que para ter um corpo forte, tu precisa ter o consumo da carne. Sim. Precisa se alimentar, precisa do whey, precisa daquela excesso de proteína em excesso. Sendo que, cara, se tu tem uma alimentação com proteínas vegetais, por exemplo, o teu corpo, a partir do momento que entrou pela tua boca, o teu organismo ele não vai fazer diferença se aquela proteína é de fonte vegetal ou de fonte animal. A diferença é que a proteína animal vem com os brindes do colesterol, que a gente sabe, e a proteína vegetal tem os outros brindes, que seriam as fibras, as vitaminas, né, que se a gente for pesar, é mais benéfico para o teu corpo, mas o teu corpo ele não faz distinção entre o tipo de proteína, né? E esse rolê da galera se entupir de ovo, batata doce, whey, meu, esse excesso de proteína é só procurar nos materiais sobre nutrição. Excessos não são bons. Não são bons. O whey é ótimo, excelente para suporte. Quem precisa tomar whey? Atletas de alto nível, que não é nem perto de nós, e pessoas que estão com alguma questão muito específica de saúde que precisam. É para isso que o whey foi feito. Hoje em dia a galera utiliza como muleta. Como muleta, sabe? Tipo, só pra, tipo, ele é para uma praticidade do dia a dia, óbvio. Tô em casa, não consegui mas daí não come direito, né? Não tá se nutrindo nas alimentações. Exatamente. Ele é um suporte para te dar um help ali. Tipo, cara, olha, hoje não vai dar. Putz, vou ter que tomar um whey. Não é tipo, eu já vou começar meu dia pelo meu whey. Cara, acho que a gente tem que
mudar um pouquinho esse olhar, assim, dentro das academias, para entender que a nutrição, ela é um combo. E o corpo vai crescer, vai estar saudável? Vai! Mas desde que tudo esteja funcionando. Então, vamos cuidar do que importa. Meu, essa história de que veganos não crescem músculo, não ficam fortes, vai pesquisar, sabe? Esse ano passado, se eu não me engano, quem ganhou o mundial lá dos negócios, dos fisiculturismo, a galera vegana, os caras são uns monstros. Não é nem uma porta de um armário, mas ele é um monstro, tipo, o cara é gigantesco. Forte. E funcional. E funcional, entendeu? E a saúde tá em dia, tá tudo certo, assim. Enfim, se a gente ficar nisso, a gente vai bater uma revolta que a gente vai falar só disso. Deixa eu te perguntar outra coisa. Com relação a sabores que você tem provado, você sente diferença hoje em dia do você estar cozinhando coisas novas, olhando essas formas de fazer diferente? Você percebe alguma questão de paladar diferente de antes? Onde você comia aquele padrãozinho de carne e as misturas para hoje, que você tem tentado olhar de um olhar mais nutricional para a tua comida? Em questão de sabor, sim. Eu acho que hoje em dia, como que eu vou me expressar? Mas é como se eu vejo a cozinha como se fosse um laboratório. Uhum. E hoje em dia é como se eu tivesse mais substâncias para me cozinhar. E eu sei que aquele gosto é daquela substância, não é daquela substância com Tipo reagindo assim, com outra. mais temperos, Exatamente, mais tempero. Hoje em dia o repertório de tempero que eu conheço é 80% maior do que o repertório vegetais, cogumelos. Hoje em dia eu sou fã de cogumelo. Até 3 anos atrás eu não sabia, sabia o que nem era experimentava exatamente. Hoje em dia o que eu percebo é que eu me permito experimentar as coisas, comprar coisas para conhecer. Uhum. Porque antes eu não tinha esse hábito de tipo, hoje eu vou chegar no mercado, vou comprar um cogumelo para chegar em casa e experimentar, por exemplo. Não, isso eu não Hoje você gostava. está mais aberta a provar coisas do que antes. Exatamente. Tem a questão também, né, do estar aberto a comprar coisas diferentes, que hoje, que bom, você tem uma estrutura financeira melhor, onde você pode comprar uma coisa diferente, provar, Sim, né? não é todo mundo que tem. Porque não dá pra gente falar assim, gente, para tudo e vira vegano, porque tem pessoas que não têm condições financeiras. E aí a gente não pode generalizar, né? Eu sempre falo assim, que eu acho que quando a gente pode, a gente tentar provar coisas novas. Sim. Nem que seja uma coisinha, um temperinho novo, uma coisa nova, assim. Eu sei que eu pego no teu pé com relação à carne, eu falo, nossa, esse animal morto, esse bicho, não sei o quê. Mas dificilmente, mesmo quando eu levantava a bandeira do veganismo mais forte, assim, tipo, julguei as pessoas que comem carne, né? Porque eu acho que é muito do tempo. Tipo assim, de todo esse teu momento, de tudo que tu já viveu, de tudo que tu já conheceu, das pessoas com quem tu já conviveu, hoje tu tá num tempo diferente e hoje isso tá te acendendo a olhar pra alimentação diferente. Não que você vai acordar amanhã e dizer, nossa, eu vou virar vegano. Não é essa a ideia, né? Acho que a ideia mais é ir nessa sementinha que você tá fazendo, assim. E olhando para alimentação e provando novos sabores e Se questionando, né? se questionando. Porque o que tem me feito olhar, na realidade, pro vegetarianismo, pro veganismo, é realmente questionar alguns aspectos, tipo, é questionar tudo, na realidade. O que você acha que pega mais, assim? Cara, o sofrimento animal, pra mim é um sofrimento animal, tipo, é o que mais me pega, assim. Porque, cara, eu sou um animal, entende? E o Kira é um animalzinho. Então, existem questões muito assim, de tipo, cara, é normal, é legal, todo mundo faz. Pô, eu sinto falta do churrasco. Eu vou na casa, sinto o cheiro do churrasco, vejo ali, cara, me saliva a boca. Então, não é porque eu não gosto da carne. Eu gosto da carne, eu gosto do bacon, eu gosto de tudo isso, do sabor. Eu não gosto do sofrimento que vem por trás de tudo isso. Então, eu escolher comprar um alimento ou um produto, sabendo que, cara, tem um animalzinho sofrendo, chorando, que tem uma indústria
criminosa por trás, Cruel. na realidade é criminosa, cara. Porque Sim, vamos com certeza, colocar. com certeza. E por trás de tudo isso, e eu escolher aquilo ali por conta do sabor, porque eu quero, pra mim, isso soa como egoísta. É egoísta, né? E aí é o que pega pra mim, sabe? É o que tem pegado, assim. Tipo, eu como, mas depois que eu como, eu me sinto culpado. Tipo, eu me sinto um bosta. Porque eu penso, cara. Então. Tipo assim, na hora que tu come, não vem as imagens da indústria, as coisas. Exato. Porque tua mente ainda tá o emocional muito ligado ao sabor. Ao sabor, exatamente. Aí depois que isso, eu ainda consigo. bate. E é isso que eu tenho questionado. Porque, cara, se faz parte da cadeia alimentar, por que não é divulgado? Por que não é ensinado isso nas escolas, então? Por que isso não é mostrado pra gente de forma clara? E algo que pega muito pra mim é isso. Se não tá claro, é mentira, meu. Por que não faz passeio com as crianças no Exato. matadouro? Por que daí aparece na caixinha de leite a vaquinha feliz? A galinhazinha na granja caipira do bem? Entende? São coisas, estão sendo vendidas coisas que não são reais. E é isso que tem. Pode parecer ignorante, mas quando parecia a galinhazinha feliz, eu não fui atrás para ver se a galinhazinha estava feliz. Era só, legal, ela tá feliz e vou continuar comprando. A hora que tu me apresenta, a hora que eu vejo um documentário que fala, cara, não. Que corta o bico da galinha, que ela fica na jaula, que é só tela. Então, cara, sabe? Tipo, já não. Eu acho que se tivesse ali na geladeira do supermercado um videozinho aparecendo, uma galinha que naturalmente pode viver 8 anos. A gente compraria, poderia comprar, mas ia pensar, ia refletir, ia comprar de forma consciente. Mas então, eu acho. Desculpa te interromper, mas falando disso, eu acho que é importante as pessoas saberem. Sim, porque daí exatamente. Se quem quer comprar, cara, beleza, não tem problema você comprar. Mas você tá comprando assumindo o que você tá bancando. De forma consciente, exato. Tipo assim, beleza, não me importo com o massacre, com o sofrimento. Eu prefiro comer. Show, come, o karma é teu. Pois você quita esse karma aí. Então, daí a gente parte pra saber o que a gente tá fazendo, né? Exatamente. E daí tem muita questão espiritual, muitas questões envolvidas, né? A gente tem muitas práticas, o budismo, o próprio yoga como estilo de vida, que a gente entende o animal, essa troca como uma troca de energia. Então são essas questões que estão me fazendo refletir, não o fato de eu não gostar do sabor da carne. Entende? E uma coisa que eu acho legal, que às vezes o pessoal fica caindo matando em cima, mas eu particularmente acho muito massa, é que empresas estão investindo, da indústria da alimentícia, estão investindo em produtos de origem vegetal com gosto de coisa de origem animal. Tipo assim, com gosto do bacon, com o gosto da carne, que lembra, chega muito perto. Porque muita gente, assim como tu tá falando, conheço muita gente que parou, que é vegetariano, não come carne, não come animais, mas que sente falta do sabor. E aí consegue comprar um produto, o outro, que tem o sabor e não tá patrocinando a indústria com todo a criminalidade. Eu acho que um ponto muito importante é isso, sabe, Amanda? A gente tentar divulgar mais essas informações. Porque a gente está vivendo uma era do conhecimento, a era do acesso à informação, só que a gente está tendo que cavocar essas informações, porque as informações que estão aqui ao céu aberto não são as informações reais, assim, sobre muitas coisas. A gente tem que questionar, né? Tipo assim, tem tudo à mão de qualquer um. Porém, tem muita coisa errada, tem muita mentira, tem muita fake news. Tem muito anúncio patrocinado na frente. Muito anúncio patrocinado que não é a realidade, que não é o que acontece. Então, eu acho importante esses ativismos, nem que seja isso aqui, a gente sentar e conversar e compartilhar as ideias e trazer um pouco de um olhar diferente pra gente pensar, né? Acho que a base do rolê é pensar. Cara, pensa no que você tá comendo. Pensa no que você tá comprando. Pensa o que você tá patrocinando com o teu dinheiro, que é a tua vida. O que você tá trocando tua vida pelo quê? Sabe? Porque se fosse para pegar o teu gatinho, o teu cachorrinho, trancar numa jaula, alimentar qualquer coisa, matar sangue frios e depois comer, você ia? A maioria das pessoas não. Então por que a gente alimenta, a gente dá o nosso dinheiro para uma indústria que faz isso, só que faz longe dos nossos olhos. Exatamente. E aí a gente não sente porque a gente não vê. O que eu não vejo, eu não fiz? Não. Pelo contrário, a gente não tá vendo, porém tá patrocinando. E as coisas seguem acontecendo, né? Então tá.
Eu acho que é uma boa reflexão, se trouxe boas coisas pra gente pensar. E quero saber se tem alguma coisa que você quer compartilhar com o pessoal, assim, tipo, pra gente fechar o nosso vídeo, deixar algum algo. É bom que eu pego de surpresa. Eu nunca digo que eu vou falar isso. Aí as pessoas ficam sempre tipo, meu Deus, o que eu vou falar? Deus é certo. Cara, eu acho que a gente pode usar essa fala para fechar, que é justamente você se questionar. Tu parar e pensar, cara, por que eu tô fazendo isso? É uma escolha minha? Eu tô comendo isso porque eu gosto? Eu tô comendo isso porque me ensinaram que tinha que comer? E você realmente estar consciente nas suas escolhas do dia a dia. Isso para todas as escolhas. Galerinha do futuro, a gente tá tentando, mas tá foda, cara. A gente dá um tempo pra gente. Mas eu estava conversando contigo há um tempo atrás sobre ética e sobre moral, e só para fechar e entrar bem nessa lógica, eu acho que a gente tem que realmente parar e refletir. Por quê? Porque eu acho que a gente está num ponto de virada como sociedade muito importante, que é quando a gente para de, tipo, passa, para de pensar somente em nós como seres humanos e passa a olhar para as outras espécies também. E a gente está fazendo isso de forma muito rápida, evolutivamente falando. Vamos parar para pensar, 500 anos atrás, a gente estava queimando, a gente estava colonizando países, forçando as pessoas a determinadas religiões por conta de fé, porque era moralmente aceito naquela época. Então, não que isso não aconteça em alguns não que não lugares ainda, mas aconteça reduzir ainda, um mas eu pouquinho. acredito que no futuro a gente vai, sabe, viver um mundo sem guerras, onde a moral do coletivo vai olhar. Então, todas essas coisas eram comuns, eram normais, eram aceitas anteriormente. Então, elas pararam justamente, não é comum hoje, porque eu acho que em algum momento as pessoas se incomodaram, começaram a repudiar aquilo, sabe? Tipo, cara, será? Putz, mas eu acho que começou. Então, eu acho que hoje, como sociedade, a gente está iniciando para esse novo patamar. Quando a gente começa a ver o sofrimento animal e começa a se questionar também, putz, será? Então, certo. isso, eu acho que a gente se questionar, sabe? Tentar viver a vida de forma mais consciente possível. Eu sonho muito com o dia de que os meus sobrinhos ou os filhos dos meus sobrinhos vão olhar para trás e falar: Meu, você acredita que no tempo da minha tia eles matavam animal e comiam? Olha que absurdo, sabe? Eu tenho isso, assim, tipo, as minhas escolhas do dia a dia são pensando nisso. Eu falo sobre veganismo, eu compartilho nas redes sobre, pensando nisso, assim, que mude, e que mude rápido. Tipo assim, para ontem, porque isso que você falou do olhar diferente para a comunidade, eu acho isso muito importante, porque se a gente se olha só como um indivíduo único e que se a gente se acha o centro do universo, a gente nunca vai mudar nada. A partir do momento que eu entendo que eu faço diferença para você, como aconteceu na pandemia, já é um passinho a mais. Eu já entendo um coletivo. Agora, quando eu entendo que eu faço diferença para você, que é outro ser humano, e para outro animal, de outra espécie, isso já abre um pouco mais, né? E a assim gente consegue evoluindo. mudar esse mundo que tá uma bosta. Então tá. Muito obrigada pela sua fala. A gente pretende fazer outros conversando sobre como é que tá sendo, porque é gostoso acompanhar quem está descobrindo as coisas, quem está assistindo os vídeos, né, sobre veganismo, sobre a indústria, e as pessoas ficam, tipo, dá aqueles choques de realidade, traz um olhar diferente que eu passei. Que quando eu decidi ser vegana, eu passei, e agora ver isso acontecendo. E outra coisa que eu reassistam as coisas. Mesmo vocês que já são vegetarianos, já são veganos, sabe? Reassistam os vídeos, relembrem, sigam contas que falam sobre, sigam contas que compartilhem receitas, que falem sobre o meio ambiente, que falem sobre a defesa, porque às vezes a gente entra nesse fluxo louco do dia a dia da vida, o sistema, né, o capitalismo nos abraça e nos leva embora, e isso faz parte. Então acho importante que a gente esteja sempre tentando voltar para agora e estar consciente da minha escolha. É a minha próxima escolha que vai fazer a diferença. É a minha próxima alimentação que vai fazer a diferença. É a minha ida no mercado, o que eu vou comprar para essa semana.
Eu vou comprar no mercado, eu vou comprar na feira. Será que tem uma feirinha de produtor que eu consigo ir? Sabe, são esses detalhes. Pensa no que tu tá deixando também. Com certeza, né? E assim, quem puder, por favor, faça uma horta. Funciona. E compostagem, quanto menos plástico, melhor, né? Esse rolê todo, porque o parar de comer carne é um passo dentro do contexto todo da gente conseguir deixar um planeta melhor para as próximas gerações, né? Não é sobre a gente. Está muito longe de ser sobre eu. É sobre o planeta em si. Nós somos parte do planeta. E, mano, se não tiver o planeta, não tem mais ninguém. Simples assim. Então, acho importante que a gente siga compartilhando, siga falando sobre. E é isso. Agradeço muito. Sem enfrentar sua vergonha. E é isso. A gente Foi um prazer, tá? E faremos outros. Tá bom? Tchauzinho, galera. Tchau, gente. Até a próxima. Curte, compartilha e comenta. E ative o sininho tem o sininho também. para as próximas notificações.